Olá, meu nome é Ivanira, sou professora, produtora cultural e proponente do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás. Esse projeto ele foi aprovado no edital SC Cultura em Casa, então tem o apoio do Governo do Estado, da Fundação Catarinense de Cultura, que me deixou muito feliz pela realização desse projeto, poder estar executando, trazendo para vocês um pouquinho da cultura afro e afro-brasileira. A importância que a gente desse resgate. Geralmente as lendas, as histórias, elas são passadas de maneira oral, né? Nos terreiros. Existem poucos registros escritos dessas histórias, que tem uma coletânea. Então são bem poucas as coletâneas que existem de forma escrita. Geralmente é tudo passado pela oralidade, de terreiro em terreiro, conforme a sua nação dentro do candomblé, e replicado nas casas de Umbanda também. Então, eu convido vocês, né, a estarem comigo durante esses quatro episódios, onde a gente vai estar trazendo em cada episódio 4 orixás, para vocês conhecerem e verem as histórias, se divertirem, se emocionarem, poder interagir com essas histórias, estar lá, viajar ao panteão africano e tentar, né, na mente assim, participar, né, imaginar como seria estar vivendo dentro do tempo em que essas histórias são contadas, né. Vale a pena lembrar também que a África é um continente riquíssimo, né? Nós aprendemos na escola que a África são realmente os escravos, né? Mas muito antes da escravidão, antes dos domínios europeu, a África era riquíssima, né? Era um reino cheio de príncipes, de princesas, de reis e de rainhas, de muita beleza, né? Então tudo isso foi esquecido um pouco. Então vale a pena esse resgate, essa história que foi trazida, né, por esse povo que foi escravizado, para que também a gente possa estar aprendendo a respeitar e considerar que é tão maravilhoso quanto uma história grega ou uma história nórdica, né? Espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, que vocês possam realmente compreender a importância e o legado que há nessas histórias. Conto com vocês, agradeço, espero que vocês gostem, podem deixar lá seus comentários. Assim, na medida do possível também a gente vai respondendo, tá bom? Viajem comigo ao mundo dos orixás. Olá, sou Vani de Ogum e estou aqui para fazermos juntos uma viagem ao mundo dos orixás. Assim como os gregos, os romanos e tantos outros povos, os africanos também têm as suas histórias mitológicas que atravessaram os tempos. Por conta da cultura eurocêntrica enraizada na nossa história, essas lendas foram demonizadas, tornando-se um assunto proibido. Trazer essas histórias é também relembrar que a África é muito mais que escravizados e miséria. É reafirmar que a África é o berço da humanidade, que a África é cultura. A proposta do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás, é difundir a história, a particularidade, o legado e nuances mais curiosas dos deuses e deusas do panteão africano que são cultuados nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Bem como desmistificar esses personagens e, de maneira simples, contar as suas lendas e a interação com os homens e os animais. A vinculação oral desses contos é a maneira que os povos de religião de matriz africana encontram para preservar e perpetuar sua fé e seu vínculo com o continente ancestral. Assim sendo, a ideia é expandir esses contos além dos muros das casas de religião e, com isso, referendar a importância da cultura por meio do conhecimento das deusas e deuses negros e as suas histórias, para entender e respeitar os fundamentos estabelecidos na religião e cultura africana e afro-brasileira, por meio da narrativa mitológica referente a cada um dos 16 deuses mais conhecidos desse conjunto. Hoje conheceremos a história de Orunmilá, Omulu, Oxaguian
e Oxalá. Orumilá. Dizem que certa vez Orumilá veio à Terra, acompanhando os orixás em visita a seus filhos humanos, que já povoavam esse mundo e já trabalhavam e se reproduziam. Foi quando ele humildemente pediu ao Olorum que lhe permitisse trazer aos homens algo novo, belo e ainda não imaginado, que mostrasse aos homens a grandeza e o poder do Ser Supremo, e que também mostrasse o quanto Olorum se apraz com a humanidade. Olodumaré achou justo o pedido e mandou fazer a festa aos humanos. Olodumaré mandou trazer aos homens a música, o ritmo, a dança. Mandou trazer para o Aiê os instrumentos, os tambores que os homens chamaram de Ilu e Batá. Os atabaques que eles denominaram Rum, Rumpe e Lê. O Xequerê, o Gã e o Agogô e outras pequenas maravilhas musicais. Para tocar os instrumentos, Olodumaré ensinou os alabês, que sabem soar os instrumentos que são a voz de Olodumaré. Quando ele chegou à terra, acompanhando os orixás e trazendo os presentes de Olodumaré, a alegria dos humanos foi imensa, e agradecidos realizaram então a primeira grande festa nesse mundo. Com toda a música que chegara de Orum como uma dádiva, homens e orixás confraternizando-se com a música e dança recebidas. Desde então, a música e a dança estão presentes na vida dos humanos e são uma exigência dos orixás quando eles visitam o nosso mundo. Orumilá aprende o segredo da fabricação dos homens. Obatalá reuniu as matérias necessárias para a criação do homem e mandou convocar os seus irmãos orixás. Apenas Orumilá compareceu. Por isso, Obatalá o recompensou. Permitiu que apenas ele conhecesse os segredos da construção do homem. Revelou a Orumilá todos os mistérios e os materiais usados na sua confecção. Orumilá tornou-se assim o pai do segredo, da magia e do conhecimento do futuro. Ele conhece as vontades de Obatalá e de todos os orixás envolvidos na vida dos humanos. Somente Orumilá sabe de que modo foi feito cada homem, que venturas e que infortúnios foram usados na construção do seu destino. O Ifá nasce como um menino mudo. Na criação do mundo, o rei do universo decidiu criar Ifá. Assim nasceu o menino que foi chamado de Aidegum. Aidegum nasceu do feiticeiro Metolofim e de sua primeira mulher. Aidegum, quando criança, não falava sequer uma palavra. Já era adolescente quando o pai bateu nele com um bastão. O menino, para surpresa geral, falou uma palavra que ninguém compreendia. Dias depois, quando apanhou de novo, o menino mudo voltou a falar. E assim, em diversas ocasiões, foram se completando 16 palavras ditas por Adeum. Então, ele disse: Pai, se eu apanhar mais, posso fazer muito mais que uma palavra. E o pai bateu mais no menino. E Aidegum disse: Vou morrer, mas quero legar-lhe uma herança magnífica que há de servir à humanidade para sempre. Ele explicou que os 16 nomes eram os nomes de seus futuros filhos, que cada filho tinha o seu conhecimento. Disse que deixaria uma palmeira e que com o caroço dos seus frutos ele faria o seu jogo, o jogo de Ifá. E assim se poderia consultar o jogo para se dizer o futuro. E assim nasceu o oráculo de Ifá. Orumilá precisava de um escravo e foi ao mercado comprar um. Entre todos escolheu Ossain. Levou Ossain para casa e o mandou desmatar suas terras, onde se deveria preparar o plantio. Ossain retornou sem ter cumprido as ordens de Orumilá. Questionado sobre o desmando, Ossain explicou que a maioria das ervas tinha o poder de cura, e assim não podia ser derrubada. Orumilá interessou-se por esse conhecimento e nomeou Ossain para acompanhá-lo nas sessões de adivinhação. Não tardou para que as rivalidades surgissem, principalmente porque Ossain não aceitava ser submisso a Orumilá. Julgava-se mais importante que seu mestre.
Esse fato chegou aos ouvidos do rei, que resolveu submetê-los a uma disputa. Para verificar quem era o mais antigo e o mais importante, chamou-os e pediu para que trouxessem seus filhos primogênitos. Os filhos deveriam ser enterrados durante 7 dias, fim dos quais seriam chamados. Quem respondesse primeiro ao chamado seria declarado vencedor, trazendo as honras para o pai. O filho de Orumilá chamava-se Sacrifício. Orumilá consultou o Ifá para verificar se seu filho se salvaria. Foi orientado a oferecer sacrifício de comidas e animais. Deveria oferecer um coelho, um galo e um bode, além de um pombo e 16 búzios da costa. As oferendas foram colocadas nos locais determinados, dentre elas, uma aos pés de Exu. Com seu poder, Exu ressuscitou o coelho, e o coelho cavou um buraco e levou o alimento a sacrifício, mantendo-o vivo. O filho de Ossain chamava-se Remédio. Ele não tinha o que comer, mas com feitiços poderosos conseguiu chegar à casa de Sacrifício. Pediu-lhe comida, Sacrifício negou. Remédio propôs-lhe um pacto em troca de comida. Ele manter-se-ia calado quando o chamassem. Sacrifício aceitou e lhe deu de comer. Chegado o dia, ambos foram chamados, mas somente Sacrifício respondeu ao apelo, saindo vivo e vitorioso da cova. Remédio saiu depois, e Ossain questionou o porquê de seu ato. Ele contou ao pai sobre o pacto feito. Orumilá ganhou e foi considerado o mais importante que Ossain, porque o sacrifício é mais eficaz que o remédio. Agora vamos conhecer Abaluaê. Abaluaê era um menino muito desobediente. Um dia, ele estava brincando perto de um lindo jardim, repleto de pequenas flores brancas. Sua mãe havia lhe dito que não deveria pisar nas flores, mas Abaluaê desobedeceu a sua mãe e pisou nas flores de propósito. Ela não disse nada, mas quando Abaluaê deu-se conta, estava ficando com o corpo todo coberto por pequenas flores brancas, que foram se transformando em pústulas, bolhas horríveis. Abaluaê ficou com muito medo. Gritava a sua mãe que o livrasse daquela peste, a varíola. A mãe de Abaluaê lhe disse que aquilo acontecera como castigo, porque ele havia sido desobediente, mas que ela iria ajudá-lo. Ela pegou um punhado de pipocas e jogou no corpo dele, e como por encanto as feridas foram desaparecendo. Abaluaê saiu do jardim tão bom como havia entrado. Quando o Mulu era um menino de uns 12 anos, saiu de casa e foi para o mundo para fazer a vida. De cidade em cidade, de vila em vila, ele ia oferecendo os seus serviços, procurando emprego. Mas o Mulu não conseguia nada. Ninguém lhe dava o que fazer, ninguém o empregava. E ele teve que pedir esmola, mas o menino ninguém dava nada, nem do que comer e nem do que beber. Ele tinha um cachorro que o acompanhava e só. O Mulu e seu cachorro retiraram-se no mato e foram viver com as cobras. O Mulu comia o que a mata dava, frutas, folhas, raízes, mas os espinhos das florestas o feriam o menino. As picadas de mosquito cobriam-lhe o corpo. O Mulu ficou coberto de chagas. Só o cachorro confortava o Mulu, lambendo-lhe as feridas. Um dia, quando dormia, o Mulu escutou uma voz. "Estás pronto? Levanta-te e vai cuidar do povo." O Mulu viu que todas as feridas estavam cicatrizadas. Não tinha dores nem febre. Abaluaê juntou as cabacinhas, os atós que guardava água e remédios que aprendera a usar com a floresta, agradeceu a Olorum e partiu. Naquele tempo, uma peste infestava a terra. Por todo lado estava morrendo gente. Todas as aldeias enterravam os seus mortos. Os pais de Omulu foram ao Babalaô e ele disse que Omulu estava vivo e que ele traria a cura para a peste. Todo lugar onde chegava, a fama precedia Omulu. Todos o esperavam com festa, pois ele curava. Os que antes lhe negaram até mesmo água de beber, agora imploravam por sua cura. E ele curava todos, afastava a peste. E então eles diziam que se protegessem, levando na sua mão uma folha de dracena, o peregum, e pintando a cabeça com Efum, Ossum
e o agi. Os pós branco, vermelho e azul, usado nos rituais e encantamentos. Curava os doentes e com o xaxará varria a peste para fora da casa, para que a praga não pegasse em outras pessoas da família. Limpava casas e aldeias com a mágica vassoura de fibras de coqueiro, seu instrumento de cura, seu símbolo, seu cetro, o xaxará. Quando chegou em casa, o Mulu curou os pais, e todos estavam felizes. Todos cantavam e louvavam o curandeiro, e todos o chamaram de Abaluaê. Todos davam vivas ao Senhor da terra, Abaluaê. Chegando de uma longa viagem à aldeia onde nascera, Abaluaê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Abaluaê não podia entrar na festa devido à sua medonha aparência. Então ficou espreitando pela fresta do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-lhe com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Abaluaê entrou, mas ninguém se aproximou dele. Yansan tudo acompanhava com o rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Omulu e dele se compadecia. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado. Os orixás dançavam alegremente com suas equedes. Yansan chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de mariô, levantando-lhe a palha que lhe cobria a sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Abaluaê pularam para o alto, transformando-se numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo barracão. Abaluaê, o deus das doenças, transformou-se num jovem belo e encantador. Abaluaê e Yansan tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. Vamos conhecer agora Oxaguian. Oxalá vivia em guerra. Gostava mesmo de guerrear e de comer. Gostava muito de uma mesa farta. Comia caracóis, canjica, pombos brancos, mas gostava mais de inhame amassado. Jamais se sentava para comer se faltasse inhame. Seus jantares estavam sempre atrasados, pois era muito demorado preparar o tal inhame. Oxalá estava sempre faminto e sempre castigando as cozinheiras, porque sempre chegava tarde para fazer guerra. Oxalá então consultou os babalaôs, fez suas oferendas a Exu e trouxe para a humanidade uma nova invenção. Ele inventou o pilão, e com o pilão ficou mais fácil para preparar o inhame, para poder se fartar e fazer todas as suas guerras. Tão famoso ficou o rei por seu apetite pelo inhame, que todos agora o chamam de orixá comedor de inhame pilado, o mesmo que Oxaguian, na língua do lugar. Oxaguian devolve o sexo aos homens. 2 príncipes irmãos disputavam entre si a coroa de seu país. O irmão mais novo foi o vencedor e foi proclamado rei. Ele devia matar o irmão vencido, como mandava o costume daquele tempo, para que ele mais tarde não ameaçasse o seu poder. Mas o jovem rei respeitava o irmão mais velho e poupou-lhe a vida. Porém, para que o irmão um dia não ameaçasse tomar o poder, o rei cortou-lhe o pênis, pois assim ele nunca mais poderia ter filhos, e sem herdeiros nunca poderia ameaçar o seu trono. O jovem rei, contudo, amava o seu irmão mais velho, e para que ele não ficasse só, deu-lhe uma bela princesa como esposa. Para que a mulher não se entregasse aos homens, uma vez que seu marido não podia ter relações, o rei mandou costurar a vagina da cunhada. O infeliz casal foi viver longe da cidade, trabalhando numa plantação de inhame que era de propriedade de Oxaguian, o orixá que gostava imensamente de inhame pilado. O príncipe mutilado cultivava os inhames e sua mulher os pilava para Oxaguian. Viviam pacatamente, mas eram tristes. Oxaguian nunca os escutava cantar, nunca os via dançar, jamais os ouvia rir. À noite se deitavam bem juntinhos na esteira, mas seus corpos não podiam se penetrar. Enquanto isso, no reino do irmão castrador, a peste se abateu e aniquilou toda a humanidade.
Já quase nenhum ser humano habitava a terra. Na plantação de inhame, o casal continuava sua vida sem prazer, sem filhos, sem sexo. Oxaguian um dia ficou com pena deles, pois tratava-se de um casal forte e atraente e de uma mulher jovem e bonita, mas eles não podiam saciar os seus desejos, nem produzir uma vida nova. Deitavam-se juntos na esteira, mas não podiam se penetrar. Oxalá então abriu a vagina da mulher e fez para o homem um pênis novo. Um pênis novo moldado com a massa de inhame. E eles fizeram sexo e tiveram filhos, e sua descendência repovoou toda a terra. Os homens têm o pênis de massa de inhame, que às vezes fica duro para fazer sexo. Desde então, em dias de preceito, homem e mulher não podem fazer sexo. Devem abster-se em memória daquele tempo, quando estavam impedidos de ter o prazer do corpo e impossibilitados de gerar filhos. Nesse dia, devem celebrar o orixá, que devolveu o sexo ao homem e à mulher. Houve um tempo em que os orixás viviam do outro lado do oceano, mas depois tiveram que vir para o lado de cá para acompanhar seus filhos que foram trazidos como escravos. Assim vieram todos e assim veio Oxaguian. Oxaguian veio boiando na superfície do mar, navegando no tronco flutuante de uma árvore. A travessia durou muito tempo, mais de um ano. Foi nessa viagem que Oxaguian conheceu Iemanjá, que era a dona do próprio mar em que viajava Oxaguian. Logo se conheceram e logo se gostaram, pois Oxaguian era moço, forte e corajoso, e Iemanjá era uma mulher bonita, destemida e sedutora. Iemanjá engravidou de Oxaguian e 9 meses depois deu à luz ao menino, que já nasceu valente e forte, querendo guerrear. Mais tarde chamaram o menino de Ogunjá, porque o guerreiro gostava de comer cachorro. Sempre que ia à guerra, a mãe o acompanhava, e então todos a chamavam de Iemanjá Ogunté. Oxaguian, Ogunté e Ogunjá formaram uma família de guerreiros, e eles são muito festejados no Brasil. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre Oxalá. Quando o mundo foi criado, coube ao Batalá a criação do homem. O homem foi criado e povoou a terra. Cada natureza da terra, cada mistério e segredo, tudo foi governado pelos orixás. Com atenção e oferenda aos orixás, tudo o homem conquistava. Mas os seres humanos começavam a se imaginar com os poderes que eram próprios dos orixás. Os homens deixaram de alimentar as divindades. Os homens imortais que eram, pensavam em si mesmos como deuses, não precisavam de outros deuses. Cansado dos desmandos dos humanos, e quem criara da origem do mundo, o Batalá decidiu viver com os orixás no espaço sagrado, que fica entre o Aie, a terra, e Orum, o céu. E o Batalá decidiu que o homem deveria morrer, cada um no seu tempo certo, na hora certa. Então o Batalá criou o Iku, a morte, e a encarregou de fazer morrer todos os humanos. O Batalá impôs contudo à morte uma condição. Só o Olodumaré podia decidir a hora de morrer de cada homem. A morte leva, mas a morte não decide a hora de morrer. O mistério maior pertence exclusivamente ao Olorum. Oxalá cria a galinha da Angola e espanta a morte. Há muito tempo a morte se instalou numa cidade e dali não quis mais ir embora. A mortandade que ela provocava era sem tamanho e todas as pessoas do lugar estavam apavoradas. A cada instante tombava mais um morto. Para a morte não fazia diferença alguma se o defunto fosse homem ou mulher, se o falecido fosse velho, adulto ou criança. A população desesperada e impotente recorreu a Oxalá, rogando-lhe que ajudasse o povo daquela infeliz cidade. Oxalá então mandou que fizessem oferendas, que ofertassem uma galinha preta e o pó de giz de Efum. Fizeram tudo como ordenava Oxalá. Com o Efum pintaram a ponta das penas da galinha preta e em seguida soltaram-na no mercado. Quando a morte viu aquele estranho bicho, assustou-se imediatamente e foi-se embora, deixando em paz o povo daquela cidade. Foi assim que Oxalá fez surgir a galinha de Angola.
Desde então, os Iaôs, sacerdotisa dos orixás, são pintados como ela, para que todos se lembrem da sabedoria de Oxalá e de sua compaixão. Oxalá tinha um filho chamado Dinheiro, propotente e abusado, que se achava mais poderoso que o pai. Cantando vantagem, proclamou ser mais destemido, que era capaz de capturar até a morte. Para demonstrar o seu poder perante todos, Dinheiro pôs-se a pensar como realizar tal façanha. Fez o ebó e saiu maquinando. Onde morava Iku, a morte? Onde a encontraria? Deitou-se na encruzilhada para pensar melhor, e as pessoas que passavam na estrada deparavam com um homem espichado no meio do caminho. Até que um transuinte disse assim: que faz esse homem assim esticado no caminho, com a cabeça para a casa da morte e os pés para as bandas da doença, e os lados dos corpos para o lugar da desavença? Ouvindo tais palavras, levantou-se o homem e disse: já sei tudo o que ela precisava saber. E lá se foi ele direto para o lugar onde a morte residia. Chegando à casa dela, entrou sorrateiramente e começou a bater os tambores fúnebres que a dona da casa usava quando matava as pessoas. Iku veio apressada, irritada mesmo, e entrou em casa sem nenhum cuidado, querendo saber quem estava tocando os seus tambores. Dinheiro tinha uma rede preparada que jogou sobre a morte, fazendo dela prisioneira. Feliz da vida, lá foi Dinheiro para a casa de seu pai, levando consigo sua horrenda presa para provar o seu poder. Mas Oxalá o recebeu furioso. Ah, tu que és capaz de causar todo o bem e todo o mal, agora te atreves a trazer à minha casa a própria morte para que dar prova da tua força. Vai-te embora daqui com tua conquista, filho destemperado. Dinheiro que carrega a morte nunca será boa coisa, mesmo que tudo possa comprar e possuir. E assim Oxalá expulsou o dinheiro de sua casa. No começo não havia separação entre o Urum, o céu dos orixás, e o Aie, a terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham, coabitando e dividindo vidas e aventuras. Conta-se que quando o Urum fazia limite com o Aie, um ser humano tocou o Urum com as mãos sujas. O céu imaculado do orixá fora conspurcado. O branco imaculado de Obatalá se perdera. Oxalá foi reclamar com o Olorum. Olorum, o Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu e a terra. Assim, Orum separou-se do mundo dos homens, e nenhum homem poderia ir a Orum e retornar de lá com vida. E os orixás também não poderiam vir à terra com os seus corpos. Agora, havia o mundo dos homens e o dos orixás separados. Isolados dos humanos, habitavam do Aie, as divindades entristeciam. Os orixás tinham saudade de suas peripécias entre os humanos e andavam tristes e amuados. Foram queixar-se com o Lumaré, que ocupou consentindo que os orixás pudessem, vez por outra, retornar à terra. Para isso, entretanto, teriam que tomar o corpo material dos seus devotos. Foi a condição imposta por Lumaré. Oxum, que antes gostava de vir à terra brincar com as mulheres, dividindo com eles sua formosura e vaidade, ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, recebeu de Olorum um novo encargo: preparar os mortais para receberem em seus corpos os orixás. Oxum fez oferendas a Exu para propiciar uma delicada missão. De seu sucesso dependia a alegria dos seus irmãos e amigos orixás. Veio ao Aie e juntou as mulheres à sua volta, banhou os seus corpos com ervas preciosas, cortou os seus cabelos, raspou as suas cabeças e pintou os seus corpos. Pintou essas cabeças com pintinhas brancas, como as penas da galinha da Angola. Vestiu-a com belíssimos panos e fartos laços, enfeitou-as com joias e coroas. O ori, que é a cabeça, ela adornou ainda com a pena do ecodidé, pluma vermelha, rara e misteriosa do papagaio da costa. Nas mãos, a fez levar abibês, espadas, cetros, e nos pulsos dúzias de dourados indés. O colo cobriu com voltas e voltas de coloridas contas e múltiplas fieiras de búzios, cerâmicas e corais. Na cabeça pôs um cone feito de manteiga de ori,
finas ervas e obi moscado, com todo o condimento que gostavam os orixás. Esse Oxô atraíra o orixá Ori da iniciada, e o orixá não tinha como se enganar em seu retorno ao Aiê. Finalmente, as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas, estavam Odara. As Iaôs eram as noivas mais bonitas que a vaidade de Oxum conseguia imaginar. Estavam prontas para os deuses. Os orixás agora tinham seus cavalos, podiam retornar com segurança ao Aiê, podiam cavalgar o corpo dos devotos. Os humanos faziam oferendas aos orixás, convidando-os à terra aos corpos das Iaôs. Então os orixás vinham e tomavam seus cavalos, e enquanto os homens tocavam seus tambores, vibrando os batás e agogôs, suando os chequerês e os adejás, enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, os orixás dançavam, dançavam e dançavam. Os orixás podiam de novo conviver com os mortais. Os orixás estavam felizes. Na roda das feitas, no corpo das Iaôs, elas dançavam e dançavam e dançavam. Estava inventado o candomblé. Chegamos assim ao fim do nosso projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás. Eu espero que todos tenham gostado e tenham realmente se divertido e aprendido um pouquinho sobre a história afro-brasileira. E aprendido também a entender e respeitar os fundamentos das religiões afro aqui no Brasil. Desejo a todos muita paz, muita alegria, muito axé.